casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Essencial. Hoje nós temos um convidado muito especial. O nosso convidado, ele nasceu em Monte Santo de Minas. Ele cursou filosofia em São Paulo, é professor de história, filosofia e psicologia. Cursou teologia no Centro de Estudo da Arquidiocese de Rio Preto, Ribeirão Preto, e é assessor do Centro Bíblico Verbo Divino em São Paulo. É mestre em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Goiás. Atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Campestre. Padre Francisco Albertin, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor. É uma alegria muito grande, Zélia, Ricardo, estar aqui no programa Essencial pela primeira vez. Esse programa que realmente leva Deus às pessoas, famílias. Então, muito bom falar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus em nossas vidas. E para a gente é uma honra, uma alegria muito grande receber o Padre Francisco Albertin, porque além de ter todo esse currículo que a Zélia nos falou no começo, é um autor de vários livros sobre a palavra de Deus, e a gente tem a honra de poder dizer que é nosso amigo, tão querido, porque foi nosso pároco por 4 anos e 4 meses aqui da paróquia São Paulo Apóstolo, né, Padre? Isso, aí durante 4 anos e 4 meses a gente fez todo um trabalho juntos aqui, depois eu fui para a missão em Paragominas, no Pará, onde fiquei 2 anos e meio e agora atualmente há 2 anos e 7 meses lá em Campestre. E a gente precisa de um programa com esse tema, hein, Padre? Falando sobre as missões que o senhor fez aí no norte do nosso país, né? Com muita alegria, porque as experiências são várias lá, né, Ricardo? É um outro Brasil, uma outra realidade, diríamos assim, né, na região amazônica, tanto no Pará, como eu também fui também no Amazonas mesmo, lá na divisa Brasil e Colômbia, junto com os índios. Então, graças a Deus, deu para conhecer bem um pouquinho da região amazônica. Então vai ficar o convite aí para você acompanhar daqui um período, daqui um tempo, um programa com as missões do Padre Francisco no norte do nosso país. Mas hoje o programa Essencial vai falar sobre a Palavra de Deus e de forma muito especial sobre o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que a Igreja, que a liturgia nos convida a meditarmos neste ano. Padre, como que funciona? Como é que é essa liturgia? Como é que é esse ano litúrgico? É chamado ciclo litúrgico, da liturgia. Então ele funciona em 3 anos. Nós temos o ano A, que é o evangelho que reflete sobre o evangelho de São Mateus. Temos o ano B, que reflete sobre o evangelho de São Marcos. E temos o ano C, que reflete sobre o evangelho de São Lucas. E João, ele intercala nesses 3 anos, nas principais festas, sempre aparece João. E esse ano é o ano B, o ano de São Marcos. O ano que vem, quando começar então o período do Advento, aí já começa o período de preparação, o novo ano litúrgico de 2016. Aí o ano que vem será o ano C, Evangelho de Lucas. Curiosamente, Padre, o Evangelho de Marcos é o menor dos 4 evangelhos, né? Então nós gostaríamos que o senhor apresentasse esse Evangelho de Marcos para a gente. Isso, Ricardo. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever. Ele escreveu do ano 68 até o ano 70. E Mateus, ele escreveu no ano 85, é considerado o evangelista da justiça, o reino de Deus da justiça. Lucas escreveu também no ano 85 e ele fala muito sobre a questão da misericórdia. Aliás, o ano que vem o Papa Francisco, né, vai instituir o ano da misericórdia, então muito bonito. E Lucas, né, vai brindar exatamente esse ano da misericórdia, o ano C. E João é considerado o evangelista do amor, escreveu mais ou menos por volta do ano 95. Mas Marcos, ele é o menor dos evangelhos mesmo, conforme você disse. Ele tem 16 capítulos. Mas Marcos, por ser o primeiro, tem muitos fatos ali que são muito mais próximos daquelas pessoas que foram testemunhas oculares de todos os milagres, as curas, os ensinamentos de Jesus. Então ele escreveu por volta do ano 68 ao ano 70. E quem foi Marcos? Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus. Ele não foi um dos 12. Mas ele foi um que esteve ao lado de Paulo, que esteve ao lado de Pedro. João Marcos, a Bíblia coloca João Marcos. Várias vezes Paulo se refere ao João Marcos como companheiro de viagem, caminhada. Aliás, Lucas também
foi um dos companheiros de viagem missionário de Paulo também. E Marcos, ele escreveu o evangelho dele, o central, diria assim, a essência, quem é Jesus? Se você pegar Marcos 1, vai estar escrito lá, princípio do evangelho, da boa nova, de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Então Marcos quer mostrar quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus. Depois você pega 8:29, tem a profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus. Depois você pega o 15:39, vai estar lá o centurião, né, romano, que no momento da morte de Jesus, vai dizer verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então Marcos, o fio condutor é exatamente isso, provar que Jesus é o Filho de Deus. Marcos conheceu Jesus pessoalmente? Possivelmente não teria conhecido. Aí tem dúvida sobre isso, não tem como você afirmar que conheceu ou que não conheceu. A Bíblia não nos dá margem para dizer nem o sim nem o não. Há quem diga que Marcos realmente teria visto Jesus, né? E tem aqueles que dizem realmente que ele conheceu Jesus posteriormente. Mas ele conviveu com Pedro, com Paulo, sendo então um discípulo certamente dos primeiros apóstolos. Exatamente, ele conviveu com pessoas inclusive, né, que testemunharam os milagres de Jesus, acontecimentos, porque quando tem um evangelho, mesmo sendo de Marcos ou de Mateus, quem quer que seja, por trás de um evangelista tem toda uma comunidade. Então Marcos tomou os depoimentos das comunidades, pessoas que conheceram Jesus pessoalmente, dos milagres, para que ele pudesse então escrever o seu evangelho juntamente com a comunidade. Então, bem claro isso, não é uma pessoa que fica escrevendo sozinho o evangelho, tem toda uma comunidade por trás. Padre, e o que mais nos diz o evangelho de Marcos, além de apontar Jesus como Filho de Deus? O evangelho de Marcos fala também da Galileia como lugar teológico. O que é um lugar teológico? Não é só um lugar geográfico. Na Galileia, onde Jesus chamou os primeiros discípulos, Jesus caminha com eles, subindo para Jerusalém. Lá Jesus então vai ser crucificado, vai ser morto e vai ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, ele pede aos discípulos para voltarem novamente a Galileia. Mas não é que vai voltar só no sentido geográfico. Ser discípulo de Jesus é percorrer o mesmo caminho que ele percorreu. É a mesma história de vida. E Marcos fala também sobre a cruz, né? A cruz como, não como sofrimento, mas como doação, como entrega da vida. Marcos fala também dos espíritos impuros, a gente tem que vencê-los. E Marcos ele fala muito também, né, do seguimento de Jesus. E além disto, Marcos mostra que o importante para seguir Jesus é servir. Que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E fala também da questão que poder é serviço. Que coisa linda, gente. A gente vai para um breve intervalo, você não saia daí, a gente já volta com mais riqueza sobre a palavra de Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial. Hoje com a presença do nosso amigo Padre Francisco Albertin. E eu quero proclamar a palavra de Deus aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, versículo de 28 a 37. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração,
com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, como disseste, ele é, na verdade, o único Deus e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração e de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre, então, como a gente acabou de ler, amar a Deus e ao próximo se resume todos os mandamentos? Isso, Zélia. Antigamente, na época de Jesus Cristo, tinha muitas dúvidas, até mesmo os doutores da lei. Por quê? Na época de Jesus Cristo, pela lei farisaica, existiam 248 mandamentos e 365 proibições, num total de 613 preceitos. Aí as pessoas perguntam, mas afinal de contas, o que é importante na religião, na fé? Jesus vai dizer que o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei e todo profeta. Quando Jesus fala na Bíblia que resume toda a lei e todo profeta, significa todo o Antigo Testamento, todas as profecias, porque o Novo Testamento surgiu exatamente a partir de Jesus. Quando Jesus estava falando, não existia o Novo Testamento, diríamos assim. Então é muito importante amar a Deus, mas não um amor platônico, não um amor abstrato, aquele amor real, que você ajuda os pobres, que você dá comida, que você dá bebida, que você acolhe, que você visita os doentes. É esse amor que Jesus fala: toda vez que fizesse isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo vocês o fizeram. Então é esse amor na prática. Então nós devemos amar a Deus e amar ao próximo com atitudes concretas de obras de caridade. Padre, e o Evangelho de São Marcos, ele fala bastante sobre segredo messiânico. Do que se trata isso? O segredo messiânico de Marcos é muito importante e ele constrói seu evangelho exatamente em cima disso. Porque tinha duas correntes antes de Jesus Cristo vir ao mundo, que o Messias significa ungido, o mensageiro de Deus. Então nós temos lá os 4 cânticos do servo sofredor do profeta Isaías, né? Que é o 42, o 43, o 49, depois passa para o 52 e 53. E é muito importante porque lá mostra o Messias como um servo sofredor. Muito embora existam outros textos da Bíblia do Antigo Testamento que tentam mostrar que seria um Messias triunfarista, um rei importante, famoso. Então Jesus no Evangelho de Marcos é aquele Messias que ama e que serve. Então o segredo messiânico no Evangelho de Marcos, Ricardo, é muito importante, porque o Messias era aquele que ia curar, era aquele que ia multiplicar os pães, é aquele que ia anunciar o reino de Deus, é aquele que ia anunciar a boa nova. Então ele não queria ser rei, Jesus, um rei político. Ele queria amar e servir de um modo muito humilde. Então o segredo messiânico é exatamente isso. É um Messias que ama, que é Jesus, é um Messias que serve, que não veio para ser servido, mas veio para servir. E é um Messias que doa a própria vida para a salvação do mundo. Então esse é o segredo messiânico. Não fazer dele um rei, mas entender que o amor é serviço. Que coisa linda. Então a gente pode resumir o Evangelho de Marcos como: Jesus é o Filho de Deus. Ele é, sim, o Messias que era esperado, mas não que libertaria da opressão dos romanos, mas que realmente veio servir e amar o seu povo. Mais do que libertar do poder político, o ser humano tem que ser livre e não escravo do pecado. Então Jesus Cristo veio exatamente isso. Quando fala que ele vai na cruz, quando ele morre, quando ele derrama o seu sangue, ele realmente ali, ele nos lava, ele nos purifica. E quando Jesus Cristo morre e 3 dias depois ressuscita, o que vai acontecer? Ele vai vencer a morte e o último inimigo e vai nos garantir a ressurreição e a vida eterna. Então é muito importante isso no Evangelho de Marcos. E aqui que a gente já comentou, você, para ser cristão verdadeiro, você tem que seguir o mesmo caminho que Jesus fez. E Jesus deixou de lado o poder, Jesus assumiu a cruz, amou e serviu. Que maravilha, Padre!
E aí agora vamos entender um pouco mais sobre toda a Sagrada Escritura, Padre. O senhor já escreveu inúmeros livros sobre a Palavra de Deus, então vamos fazer algumas perguntas aqui que são dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo. Por exemplo, quantos livros tem a Palavra de Deus? A Bíblia ela é dividida em Antiga Aliança ou Antigo Testamento e Nova Aliança ou Novo Testamento. O Antigo Testamento, para nós católicos, a gente fala Antigo Testamento, nós temos 46 livros. E o Novo Testamento, 27, num total de 73 livros. Muitas pessoas até falam, mas o Antigo Testamento é muito complicado, é muito difícil. Sim, é um outro texto, é um outro contexto, é uma outra realidade. O primeiro livro começou a ser escrito mais ou menos por volta do ano 1250 antes de Jesus Cristo, que é parte do Êxodo. O último livro a ser escrito, ele foi exatamente o segundo livro de São Pedro, a segunda carta de São Pedro, por volta do ano 125. Portanto, a Bíblia demorou mais ou menos 1370 anos para ser escrito, mais ou menos. E claro, o Antigo Testamento é complicado. Aí eu escrevi um livro sobre explicando o Antigo Testamento, depois tem explicando o Novo Testamento, explicando as cartas de São Paulo, explicando o Evangelho de João e cartas, e finalmente agora explicando o Apocalipse. Eu diria que Bíblia, Ricardo, lamentavelmente falando, a gente tem que estudar, porque realmente não tem como entender a Bíblia da noite por dia. Então teria que ler, estudar e mais do que isso, pedir a luz do Espírito Santo para que ilumine, para que a gente possa entender a profundidade que é a Palavra de Deus. Uma outra pergunta, Padre, que muita gente tem a dúvida também. Por que a Bíblia evangélica protestante ela tem 7 livros a menos que a nossa Bíblia católica? Esses 7 livros a menos se deve ao fato de a Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento. Mas o povo de Israel ficou exilado lá em toda a região ali da Grécia, Alexandre o Grande, por exemplo, Macedônia. Então são 7 livros a menos que foram escritos em grego. Por exemplo, 1º e 2º Macabeus foi escrito em grego, Judite, Baruque, Sabedoria, Tobias. Então todos esses livros foram escritos em grego. É por isso que eles estão a menos na Bíblia dos evangélicos, diríamos. Tá certo. O assunto está muito gostoso. A gente precisa ir para um breve intervalo, então não saia daí. Na sequência a gente volta concluindo esse bate-papo gostoso. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Momento Vida. A identidade da pessoa humana está impressa no próprio ser e é a lei da vida que aponta o caminho para a felicidade. São valores que não mudam com o tempo, não são relativos. Por exemplo, todos concordam que não é certo matar, roubar, enganar, praticar a corrupção. O bem está no respeito, na amizade, na sinceridade, no amor à família. Todos desejam viver a paz. Pense nisso. Leis sociais não devem ser contrárias à lei da vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre a Palavra de Deus com o nosso querido amigo Padre Francisco Albertin. E Padre, o senhor estava nos dizendo que a gente está quase finalizando o ano B, que é o ano que a Igreja nos convidou a meditar o Evangelho de São Marcos. E nós vamos adentrar aí o ano C, e o Papa Francisco instituiu 2016 como o ano da misericórdia. Então, como vamos vivenciar tudo isso? Muito importante sua pergunta, Ricardo, Zélia, programa essencial. E falando sobre misericórdia, eu só queria também aqui dar um testemunho, o Ricardo e a Zélia, já conheci eles de muitos anos, desde lá do Sagrado Coração de Jesus, desde o ano 2005. E você, Ricardo e Zélia, com o trabalho de vocês, com a dedicação de vocês, evangelização de vocês, vocês revelam a misericórdia de Deus também. Então, muito bonito ser discípulos missionários de Jesus, como vocês são, através desse programa, o Essencial. E diria assim para vocês, o importante do ano da misericórdia que o Papa Francisco quer, volto a dizer, começa agora no primeiro domingo do Advento,
já começa o ano litúrgico de 2016. O importante do ano da misericórdia é mostrar aos cristãos, às pessoas batizadas, o compromisso que cada um tem que ter e cada um tem que viver. Então o Papa Francisco é muito experiente nisso. Ele vai dizer o seguinte, que todos nós podemos ser sinais visíveis dessa misericórdia de Deus. O que é sinal visível? A palavra misericórdia significa mísero e mais cardia. Ela vem de miserável e mais coração. Significa dar ao coração àquele que necessita. Ter uma profunda atitude de misericórdia, de bondade. Então Lucas é o evangelista da misericórdia. Leia lá Lucas capítulo 15, né? A ovelha perdida, a questão do filho pródigo, né? Esse que volta, que o pai abraça, o pai beija, o pai faz uma festa. Então é muito bonito dizer que Deus é misericordioso. Então a misericórdia ela brota das entranhas do coração. Então o Papa Francisco diz, não interessa o pecado, não interessa o erro, nós temos que abraçar, nós temos que acolher. A exemplo de Jesus Cristo, falta a igreja hoje, às vezes a igreja tem muita lei, mas está faltando assim na igreja hoje ser mais misericordiosa, acolher mais. Bom, padre, que riqueza, que maravilha. E eu quero aproveitar que eu estou com um livro aqui do padre Francisco Albertin explicando o Novo Testamento. Padre Francisco é escritor, tem vários livros, como nós já dissemos, e eu gostaria de pedir que o senhor dissesse quais são os temas já publicados e qual editora que as pessoas têm a oportunidade de adquirir os livros do senhor. Então, aqui em Poços de Caldas, na região, nas livrarias católicas aqui que vendem livros, tem explicando o Antigo Testamento, explicando o Novo Testamento, explicando as cartas de São Paulo, explicando o Evangelho de João e cartas, explicando o Apocalipse. É pela editora Santuário. Então aqui encontra, ou você pode ligar 0800 16 0004, que a editora manda na sua casa também os livros. E é muito importante esse livro, porque tem texto, tem contexto, explica toda a Bíblia, principalmente explicando o Apocalipse. Se você não lê o livro explicando o Apocalipse, não tem como entender o livro do Apocalipse. Que é um livro com muitos sinais, muita simbologia, né, padre? Muita coisa a nos dizer, né? Exatamente, o Apocalipse vai querer mostrar que, muito embora exista o mal no mundo, a serpente lá de Gênesis, né, virou um dragão no Apocalipse, o mal cresceu muito no mundo, mas vai dizer que Deus quer construir um novo céu, uma nova terra, onde habite a justiça e a paz. Que maravilha! E padre, já tem notícia pela internet, já tem muita gente comentando que o senhor está publicando um livro por uma editora da Alemanha. Isso é verdade? Então, Ricardo, foi uma surpresa até para mim, eu também devo confessar. Em julho eu recebi um e-mail de uma editora Homo Scriptum da Alemanha. Eles selecionaram algumas teses no Brasil, algumas. E dentre essas eu fui selecionado pela internet, pela Google, tem lá um resumo em inglês. Eu escrevi em 2006 uma tese sobre o juízo final, Jesus e os pequeninos, pela Universidade Católica de Goiás. E aí eu falei que era o autor, que não havia publicado, eles interessaram em publicar, e aí realmente foi publicado mesmo, né? O livro chama O Juízo Final, Jesus e os Pequeninos. E aqui no Brasil tem um selo da editora que chama Novas Edições Acadêmicas. Está sendo vendida hoje, você pode acessar aí. Eu posso dar o site, não é isso? Por favor, pode falar. www.amazon, com N no final, amazon.com, www.morebooks.es. E realmente é impressionante que eu acessei sites, por exemplo, do Japão, da China, na Índia, realmente tem um livro mesmo. Então você acessando. Pena que por ser um livro publicado a nível mundial, ele está sendo vendido em euros, está R$ 33,90 euros. O que no Brasil é um pouquinho caro, porque está R$ 4,40 mais ou menos o euro. Mas é um livro muito bom que você pode acessar e adquirir sobre Jesus, o juízo final. Padre, é uma alegria muito grande, eu repito, ter o senhor conosco aqui, uma pessoa que tem um conhecimento tão grande, mas sempre tão simples, a exemplo de Jesus, a exemplo do que o próprio livro está pedindo, que nós sejamos como os pequeninos, né? Que o título do livro nos remete a isso. Então, muito obrigado pela sua participação no Essencial, e as portas estarão sempre abertas para receber o senhor.
Eu agradeço, Ricardo, agradeço você, Zélia, pelo carinho, pela dedicação. Como você mesmo disse, nós somos amigos, somos irmãos. E fico muito feliz de estar aqui no programa Essencial, porque aqui tem o essencial da nossa fé, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Que todos então permaneçam sempre no amor de Deus. E eu gostaria de pedir então, Padre, que o Senhor desse uma bênção a nós e a todos que nos acompanham, o programa Essencial que também está presente no YouTube, onde nós temos um canal, o endereço está aqui embaixo, e no Facebook, www.facebook.com/essencialprograma. Nós queremos receber a bênção de Deus através do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que Deus que é Pai, que Deus que é bondoso, que Deus que é misericordioso, que então Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que Deus sempre esteja conosco. Amém. Amém. Apresente situações que te façam pensar em tudo abandonar. E mesmo que as lutas tentem hoje te impedir,